Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, irmão e irmã. Mais uma vez, estamos aqui para a nossa palavra de edificação e mais uma vez também eu espero que você esteja em paz no seu coração, que esteja tudo bem com a sua família, com a sua casa, com você. Nós estamos nesse mês de maio comemorando, celebrando o conhecido mês do lar, o mês da família. E num momento muito oportuno em que as famílias estão dentro de casa, na maior parte do tempo, estão desfrutando de algo que era tão escasso até pouco tempo atrás, que era o momento familiar, que era a família reunida, estar todos em casa. Me parece que hoje estamos desfrutando por uma circunstância que não seja tão boa, mas nós podemos canalizar esse momento para que ele se torne bênção na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então, aproveitando esse mês, o mês do lar, mês de maio, conhecido como o mês do lar, o mês da família, para estarmos meditando na palavra de Deus, celebrando a família, compartilhando a palavra de Deus, voltado para a vida familiar também. Eu quero ler com vocês agora e mais uma vez eu faço esse alerta, esse convite a você, para que quando você for ouvir a mensagem da palavra de Deus, seja do domingo à noite do culto ou agora, você possa parar com as outras atividades, aquietar seu coração, se possível reunir os familiares e de fato ter esse momento de meditação na palavra de Deus, como de fato estamos na presença dele. Não vamos esquecer que não é por não estarmos no templo que nós não devemos reverência, atenção, respeito à palavra, à presença de Deus, à majestade de Deus. Então, eu espero que você, quando estiver ouvindo uma palavra, você de fato pare com seus afazeres, a não ser que eu esteja aproveitando muito bem o tempo, mas de uma forma específica, quando for para isso, você possa assentar-se também ali aos pés do Senhor e abrir a Bíblia, convidar os familiares e realmente desfrutar desse tempo. O texto que eu vou meditar agora encontra-se no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz assim aos nossos ouvidos: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. É um texto muito desafiador que Jesus entrega aos seus discípulos, aos seus apóstolos na época, aos seus seguidores, a nós hoje. É um texto que está aqui no finalzinho dos ensinos do Sermão da Montanha de Jesus Cristo e é muito aplicado na nossa vida toda, especialmente quando se trata da construção da casa, da edificação da casa, então aplicando para nós hoje do nosso lar. O texto que Jesus, essa palavra de Jesus, está muito firmada na questão da obediência àquilo que se ouve da palavra de Deus. Ele começa dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, ou seja, e põe em ação e torna elas em prática, em vida, em verdade. Aí ele vai descrever algumas características muito importantes da construção de uma casa. Eu queria refletir então nesse momento pensando nesta questão do quanto nós já ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Cristo, os seus ensinamentos referentes a todos os princípios, valores e alicerces para a vida pessoal, como ser humano, homens, mulheres, jovens, crianças, para a vida do lar, da família, por que não de uma sociedade toda. Eu queria até fazer aqui uma aplicação, os reinos, a sociedade, ou ela
caminha para frente, marcha para ser bem-sucedida pela obediência à palavra de Cristo, aos seus valores, ou ela regride, ou ela decai e até mesmo muitas vezes é destruída ou autodestruída. Veja a importância da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Cristo fala assim, aquele que ouve as minhas palavras, porque Cristo é chamado de o verbo da vida aqui na palavra de Deus. É a própria palavra de Deus, é a própria palavra de Deus que encarnou, que assumiu forma. Quando Ele ministra, quando Ele ensina, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o próprio alicerce. E então, Ele diz assim que aquele que não somente ouve, olha, primeira questão, nós ouvimos muito a palavra de Deus. E eu sei que, tanto quando nós estamos reunidos no templo, muitas ministrações nós ouvimos, mas agora também, você está em casa, eu acredito que você tenha aproveitado muito o tempo para ler a palavra, para meditar. Você tem ouvido muita palavra de Deus. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com o que nós ouvimos da palavra de Deus? Porque Deus nos alerta na sua Escritura dizendo que não basta apenas ouvir, não basta apenas ser ouvinte, mas nós temos que ser praticante para que nós não pereçamos no nosso próprio pecado. Quanto temos ouvido e quanto temos de fato colocado em prática, temos vivido nesses dias. Então continuamos ouvindo, continuamos lendo, e o que é que realmente tem feito diferença na nossa vida familiar, nossa vida pessoal, quanto ao que nós temos ouvido do Senhor. Senão é algo temerário para a nossa vida. E quero lembrar que o próprio povo de Israel, Deus disse a eles assim, quando estavam para entrar na terra prometida, se vocês guardarem os meus mandamentos, e Moisés repetiu todos os mandamentos ali, lembrando a eles, e Deus disse, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, vocês vão conquistar, aonde vocês colocarem a planta dos pés, vocês vão conquistar, vocês vão vencer. Eu vou dar vitória aos inimigos, eu mesmo vou batalhar as batalhas de vocês. Mas o contrário também é verdadeiro. Deus depois diz também, por outro lado, se vocês não me obedecerem, se vocês não me derem ouvido, Deus diz o quê? Deus diz, olha, eu vou enviar inimigos contra vocês e vocês vão ser devastados. Eu vou enviar pestes entre vocês e vocês perecerão. Eu vou enviar animais ferozes, enfim, muitas consequências. Deus disse que ocorreria por causa da desobediência. Aqui nós estamos falando do povo de Israel, do povo de Deus hoje também. Então, é muito importante que ainda hoje nós nos preocupemos com o que nós ouvimos da palavra de Deus e com o que nós obedecemos. Aqui o Senhor Jesus nos diz que aquele que ouve, olha, a primeira parte é ouvir a sua palavra, mas levanta-se para fazer, é comparado a um homem, uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Ouvir a Deus, a sua palavra e obedecer é estar na rocha, a rocha que é a palavra de Cristo, que é o próprio Cristo. E aí então traça algumas circunstâncias que vão acontecer. Não impede de acontecer. Ele fala que ventos soprarão, que enchentes acontecerão, águas transbordarão, o vento vai soprar forte, mas aquele que edifica, que constrói sobre a obediência da palavra dele, vai permanecer firme. O contrário, aquele que apenas ouve, ele diz, mas não obedece, virão as mesmas circunstâncias, vento forte, tempestade, e essa casa, diz assim, a ruína vai ser grande. Nações, sociedade, famílias, casas poderão resistir dificuldades, turbulências, tempestades, ou poderão cair e serem destruídas conforme a reação à voz e à palavra de Cristo Jesus. Constroem sobre a rocha aqueles que levam a sério e procuram o que fazer daquilo que têm ouvido da palavra de Deus. Aqui eu quero deixar uma palavra muito direta aos homens, aos pais. Nós falamos de família, de edificação de casa, do lar. Jesus se refere aqui, o homem que ouve, ou aquele que ouve, vai ser comparado àquele que constrói sobre uma rocha. Meu irmão, como você tem construído a tua casa? Como você tem edificado a tua família? Você tem ajudado a que a sua esposa e filhos ouçam a palavra em primeiro, tem ajudado e orientado, ensinado, estimulado a que vivam, que pratiquem a palavra, os princípios do Senhor?
Se não fizermos isso, nossa casa corre um risco de sofrer ruínas, prejuízos e muitas vezes destruição. Quais são os valores, os ensinos clássicos do Senhor para nós como casa, como família, para esse mês tão importante para nós? Ao homem, só recordando a palavra de Deus, diz assim: o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, como a sua própria carne. Deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. A mulher, o Senhor diz, deve ser companheira, ajudadora, submissa. Esta palavra submissa, antes que alguém interprete errado, não estamos falando de subserviência, a Bíblia não está falando disso. Está falando de alguém que é companheiro, parceiro de missão e que sujeita-se a uma liderança, aquele cabeça que Deus instituiu. O líder que Deus instituiu, que está ao lado, nem à frente e nem atrás, nem abaixo nem acima, está ao lado. É ser submissa, o homem amar acima, independente de circunstâncias. Aos filhos Deus diz: obedeçam seus pais, honrem seus pais, então você terá a vida longa. Essa é a palavra do Senhor. Aos pais, juntos, Deus diz: não provoque seus filhos a ira. Não deixe seu filho irritado, mas ensine, corrija, discipline com amor. Aqui estão então princípios da palavra de Deus para nós como família, para nós construirmos nossa casa e passando por situações difíceis, como estamos passando e tantas outras, a nossa casa, a nossa filha, nossa família possa prevalecer, possa continuar firme numa rocha. Quero concluir com algo que tem nos preocupado. Nesses dias ouvimos comentários dizendo assim que nesse momento de isolamento social por causa da pandemia, tem se aumentado os problemas familiares e até agressões familiares e agressão às mulheres. Isso nos preocupa e nos assusta. Não podemos descartar de que isso esteja acontecendo dentro de famílias até mesmo chamadas evangélicas. Talvez você esteja dizendo: não, mas não há agressão. Talvez não esteja havendo agressão física, mas se há agressão verbal, agressão com palavras duras, se há falta de amor, não é muito diferente. Isso nos preocupa, sendo que as famílias estão dentro de casa, deveriam aproveitar o tempo, estar juntos, o tempo que antes não tinha, agora temos. Nós ouvimos falar dessa situação que parece que é muito real, que em nome de Jesus, você, meu irmão, sacerdote do lar, esteja edificando, construindo a tua casa, a tua família, na obediência à palavra de Deus que você tem ouvido, que está ouvindo agora. Que você, minha irmã, ajude nisso, seja auxiliadora mesmo. Que você, filho, criança, jovem, ouça os pais, obedeça, honre, e que pais não provoquem seus filhos a ira, mas que nós possamos realmente, então, assim, construir, edificar a nossa casa, a nossa família sobre esta rocha que é Cristo Jesus e a sua palavra. Oro para que o Senhor abençoe você, a tua casa, a tua família, que dê muito crescimento espiritual em todos os sentidos, aproveitando todo o tempo nesse momento em que a família está reunida dentro de casa. Que a paz do Senhor seja com a tua casa, com a tua família, e que haja muita vitória na tua casa nesta semana, em nome de Jesus Cristo.